Academia de Xadrez, Dama H3. Eu sou o professor Ricardo, o tio Rico está na área. Seja muito bem-vindo a mais uma partida da série Lendas do Brasil, os 15 GMs brasileiros. E hoje veremos uma partidaça de xadrez do 15º GM brasileiro, GM Renato Quintiliano. O Quint, como é conhecido, nasceu na cidade de Osasco, representa muito bem Osasco, em 1992. Um jogador muito forte desde pequeno. Quint já foi campeão paulista, campeão brasileiro sub-16 em 2008. O jogador se tornou mestre FIDE em 2013, se tornou mestre internacional em 2015, conquistou as duas primeiras normas de GM em 2 torneios consecutivos na Argentina, em que ele foi muito bem, uma performance muito alta. E por uma obra do destino aí, Renato Quintiliano conseguiu a sua última norma de GM, se tornou grande mestre internacional de xadrez na sua cidade natal, a sua cidade de Osasco, no torneio magistral de Osasco. Interessante, né? Quint viajou para muitos lugares aí para jogar xadrez e foi se tornar GM na sua cidade natal, em Osasco. Um torneio que ele foi muito bem, conquistou 7 pontos em 9. Dá uma olhada aí, sendo campeão do magistral de Osasco. Dá uma olhada aí, o Renato Quintiliano em primeiro, num torneio muito forte. Tinham outros grandes jogadores como Sup, Felipe Eudebes, de Berardino, a Júlia Arboredo e outros jogadores fortíssimos. Quint conseguiu fazer 7 em 9 e sua última norma de GM. Dá uma olhada aí na foto, Quint com a classificação do torneio, ratificando sua última norma de GM, se tornando grande mestre de xadrez. Essa é uma pintura e um quadro bem legal que tem lá na escola de Osasco, com grandes jogadores de xadrez da história. Muito legal. Saudações aí para o grande mestre brasileiro Renato Quintiliano de Osasco, representando muito bem aí a nossa cidade, já que eu também sou de Osasco, e o canal Academia de Xadrez Dama H3 também é de Osasco. Vamos para a partida, que essa partida foi uma partidaça. Essa é a partida número 16 da série, que aconteceu no ano de 2021, pelo 8º Sunway Sitges, na cidade de Sitges, na Espanha. De preta jogou um dos maiores jogadores do mundo, Amin Tabatabaei, do Irã, jogador fortíssimo, 2.660 e pouco de rating, enfrentando o brasileiro Renato Quintiliano de brancas. Esta partida foi disputada na defesa semislava, na variante do Stoltz. Então vamos começar a partida, que é o que a gente gosta. A partida começou com D4 feito pelo Quint, cavalo F6 respondeu o iraniano, C4, E6, cavalo F3, D5 já ganhando mais espaço, vindo disputar o centro do tabuleiro com os peões Tabatabaei. O Quint desenvolve o cavalo para C3, C6, entrando assim na semislava. Essa formação de peões aqui muito forte, em que o bispo de Casabranca fica temporariamente aqui preso. O Quint segue com E3, sustentando seu peão central, abrindo o bispo de Casabranca para poder jogar. Cavalo de BD7, dama C2, desenvolve a dama, já fica de olho aqui na casa de E4, acho que principalmente para esse cavalo não chegar aqui. Bispo D6, desenvolve o bispo iraniano, bispo E2, vem na mesma ideia o brasileiro, roque curto, roque dos dois lados, rock and roll, como diz o Rafa Chess. A partida segue com a tomada do peão de C, D por C4, o Quint retoma fazendo bispo por C4, A6, um lance que visa já fazer B5 na hora certa, dá mais espaço para esse bispo ser desenvolvido aqui em fianqueto. Torre D1, o Quint traz a torre para a coluna D, ele imagina que essa torre vai ser mais útil aqui na coluna D ao invés da coluna E. Desenvolve a dama para C7, já cria uma bateria lá mirando o peão de H2, por enquanto está protegido pelo cavalo.
O quinte desenvolve, manda o cavalo para E4. Uma jogada forte. Ataca o bispo. Ataca o cavalo. Um cavalo centralizado é sempre muito forte. Tabatabaí resolve tomar esse cavalo fazendo cavalo por E4. O quinte retoma de dama, que era a sua ideia, melhorando a posição da dama, centralizando a dama no tabuleiro. Dama por E4 retomando. Tabatabaí avança o peão de C. Faz C5. Atacando o centro de peões do brasileiro. O brasileiro desenvolve o bispo para D2. Conecta as torres, terminando assim seu desenvolvimento de todas as peças. Cavalo F6. O iraniano manda o cavalo para F6 já com tempo sobre a dama do quinte. O quinte tira a dama lá para H4. Passa a dama aqui para a ala do rei, pretendendo alguns ataques aqui para cima do rei do iraniano. O iraniano faz um lance bem legal. Toma o peão de D4, faz C por D4. Não dá para retomar esse peão, nem de peão aqui, nem de cavalo no momento, pois senão estaria caindo o bispo. Esse lance abriu um ataque descoberto da dama de Tabatabaí no bispo do quinte. Então o quinte faz a melhor jogada, traz a torre para C1. A torre agora defende o bispo. A torre já fica na cara da dama do adversário. Isso sempre incomoda muito. Tabatabaí tira então a dama de lá, faz dama E7. Já fica mirando a dama do brasileiro, protege o cavalo, protege o bispo, melhora a posição da dama. O quinte toma o peão central, faz E por D4. O computador fala que a melhor jogada era tomar de dama, para já voltar a dama. Mas um lance forte também, vai jogar com o peão isolado aqui no centro, o quinte. Quinte é um grande jogador, ele sabe o que está fazendo. Cavalo D5. Cavalo D5 é uma jogada bem ofensiva aqui do iraniano, que repara que ele já abre a possibilidade das trocas, de troca das damas. Traz o cavalo para o centro. Essa dama está protegida pelo bispo, não sei se era grande coisa trocar as damas agora para o quinte. O quinte resolve tirar essa dama daí. Ele tira a dama para E4. Não quer trocar as damas no momento Renato Quintiliano. O iraniano segue com F6. Uma jogada curiosa aqui do iraniano. O quinte vê a possibilidade de ganhar um peão aqui no centro. Para que ele tenha o bispo e o cavalo. Atacando o bispo e a dama. Atacando o cavalo das pretas. Peão é o único que retoma. Já está ganhando um peãozinho aqui. O quinte não perde tempo. Vai para essa sequência de trocas para ganhar um peão. Faz bispo por D5. O iraniano tem que retomar esse bispo. Acabou de perder o cavalo. Faz E por D5, retomando. Esse lance está atacando a dama, mas esse peão está caindo. O quinte toma esse peão com cheque. Dama por D5. O iraniano traz o bispo para colocar na frente. Esse bispo está super bem defendido pela dama. Contra-ataca a dama do brasileiro. O peão de B está super bem defendido também. Essa dama tem que vazar daí. O quinte volta a dama para E4. Dama F7. Tabatabaí resolve colocar a dama em F7. Acho que querendo trazer a dama para cá, para a ala do rei. Apoiando o bispo, ameaçando lances como o bispo D5. Controlando muito melhor a casa de D5. Acho que essa foi a ideia aqui do Tabata. O quinte segue com A3 tranquilão. Busca uma expansão de peões aqui com B4 na próxima, limitando o bispo de casa preta do iraniano. Tabatabaí faz a ideia dele. Bispo D5, ganhando um tempo sobre a dama novamente. A dama vai para F5, provocando aqui um novo ataque, perseguindo essa dama branca aqui do quinte. Já leva G6. Ataca a dama novamente. A dama tem que voltar para D3. Fica de olho no cavalo que está sendo mirado pelo bispo. Caso o bispo toma, a dama retoma. Não ia abrir a posição aqui, abrir e deixar o rei do quinte um pouco mais exposto. Traz a torre para a coluna aberta o iraniano. O iraniano é um jogador fortíssimo. Torre de F8. Vem disputar a coluna E o quinte, trazendo a torre também para a coluna E.
Iraniano não quis trocar peças agora. Primeiro ele quis melhorar a posição da sua dama. A dama estava um pouco limitada aqui apenas na defesa do bispo. Mas no momento não tem ninguém atacando esse bispo. Então ele melhora a posição da dama. A dama agora já tem talvez aqui alguma casa para invadir a posição. Com esses bispos mirando para o rei aqui do quinte já ficaria perigoso. O quinte faz H3, controlando a casa de G4. Não quer deixar essa dama invadir aqui a casa de G4. Não só a dama, nenhuma outra peça. Já abre um respirinho aqui para o rei, apesar que é um respirinho meio frajuto, pois o bispo de casa preta está mirando lá por enquanto. Agora sim resolve trocar as torres Tabatabaí. O bispo, a torre retoma, torre toma, torre retoma na casa de E1. Segue a partida. Tabatabaí traz a outra torre para a coluna E. Parece que quer trocar tudo aqui o Tabata nessa partida com o quinte. O quinte preferiu não trocar as torres no momento. Ele melhorou a posição do bispo. Fez bispo C3, segurando seu peão central. Essa torre está muito bem defendida pelo cavalo e pelo bispo. Ele deixou a opção para o Tabatabaí trocar se quiser. Tabatabaí troca as torres. Torre por E1. Quinte retoma de cavalo, fazendo cavalo por E1. Esse cavalo aqui já faz uma função também importante de defender o peão que está na frente do rei. Peão de G2. Cria uma bateria com dama C6. Ameaçando o peão de G2, por enquanto está defendido pelo cavalo, então está tudo tranquilo. O quinte melhora a posição da dama, traz a dama para E3. Ameaçando invadir na hora certa, agora não dá, pois a dama está controlando as invasões. Se essa dama preta sair daqui, a dama branca pode invadir na hora certa. Uma partida bem complicada, os dois jogadores muito fortes. Algumas variantes aqui, algumas coisas eu nem entendo muito bem, mas segue o baile, são jogadores fortíssimos para entender todas as jogadas dele. A dama passa para A4, Tabatabaí manda a dama para A4, continua vigiando lá a casa de E8 e ameaça uma invasão pela casa de D1, cravando esse cavalo que estaria na mesma reta do rei. Seria um lance incômodo aqui ficar com o cavalo cravado. O quinte volta a dama para D2, provavelmente defendendo todas as invasões da dama adversária. A dama volta para E8, fica de olho no cavalo, está muito bem defendido por enquanto. E está numa coluna aberta. O quinte tira esse cavalo da mira da dama do adversário. Melhorando a posição desse cavalo, traz o cavalo para D3. Cavalo em D3 já tem algumas opções interessantes. Na hora certa. Tem alguns pulos interessantes esse cavalo aqui em D3. Melhora a posição da dama, traz a dama para E4. Tabatabaí. Um lance que ameaça mate em 1 aqui, né? Faz uma bateria forte nessa diagonal branca. Ameaça de mate em 1 é muito forte, tem que defender. O quinte apenas avança o peão para F3, defende tudo. Contra-ataca a dama do iraniano. Agora essa dama que tá mal aí tem que vazar daí. O iraniano volta a dama para F5. O brasileiro faz uma jogada bem forte. Ele traz o bispo no momento para B4, querendo trocar aqui os bispos. Porque além dele poder tomar de cavalo, trazer o seu cavalo para o jogo com tempo sobre o bispo, e trazer uma peça para a partida aqui, ativando mais essa peça, ele já se defende atacando. Esse bispo é muito perigoso nessa diagonal. Essa dama já pode fazer algumas manobras para tentar invadir as casas escuras que estão muito fracas. Por exemplo, essa daqui no momento. Se a dama sair daqui, que a dama está controlando a casa de G5, já poderia rolar manobras bem simples de dama aí para invadir a diagonal escura, que está perigoso. Os peões estão cobrindo muito bem as casas brancas, mas as casas escuras estão muito perigoso. Então o quinte já quer trocar o bispo de casa preta, matando aqui a chance de ataque do Tabatabaí.
Tabatabai não está interessado em trocar peças. Ele volta a dama para D7, defendendo seu bispo de casa preta. O Quinte não perde tempo, toma o bispo de casa preta fazendo bispo por D6. Tem que retomar. O iraniano faz dama por D6 retomando. Não tem mais aquele perigo de tomar mate aqui nas casas pretas. O Renato Quintiliano resolve os problemas de uma maneira bem interessante. Então ele começa a melhorar a posição do rei. Faz rei F2. Tabata vem na mesma ideia, rei G7. Dama B4, abrindo a proposta de troca das damas. Nesse momento, Renato Quintiliano tem um pontinho a mais, tem um peão a mais. Talvez esse peão a mais seja decisivo para ganhar a partida. Tabatabai, que não quis trocar as damas no momento, volta a dama para D7. Continua defendendo tudo, defendendo o bispo, defendendo a sua base de peões, defendendo a sétima. Partida ainda difícil de ganhar de um jogador tão forte quanto o Tabata. Renato Quintiliano melhora a posição da dama, vem trazendo a dama devagarinho com dama C5. O bispo volta para F7, a dama que estava de olho no bispo, se essa dama sai da proteção do bispo, ele cai. Então não quer deixar peças soltas no tabuleiro, o iraniano já volta o bispo para a defesa, volta o bispo para a zaga, com o bispo F7, protegendo também o seu rei. Cavalo F4, vem melhorando a posição do cavalo Renato Quintiliano. Acho que ele ameaça o avanço do peão de D para D5. Imagino que é alguma coisa assim. A dama vai para A4. O iraniano quer invadir a sétima. Com cheque já ganhando um peãozinho. Quer ativar a sua dama, trazer a sua dama para o ataque. O Quinte não deixa. Volta a dama para C3. Segurando o seu peão, segurando a sétima. Para essa dama não invadir com cheque. Se defendendo muito bem também nessa partida, Renato Quintiliano. O iraniano volta a dama para B5. Não sei nem por que diretamente ele fez esse lance agora. O Quinte traz o cavalo para D3, manobrando o cavalo, melhorando a posição do cavalo. Cavalo D3 já fecha um pouquinho também a invasão aqui dessa dama, apesar de estar bem controlada no momento. Esse avanço. O iraniano manda B6. Vem trazendo os peões aqui na ala da dama. Renato Quintiliano tira o rei para G1. Já abre a possibilidade de esconder o seu rei aqui em H2, onde ele ficaria bem protegidinho. Tira o rei da sétima para não ter mais chance de tomar cheque e perder os peões que estão na sétima. O iraniano segue o avanço aqui de peões na ala da dama com A5. O Quinte resolve manobrar o cavalo novamente para F2, buscando melhorar a posição do cavalo, colocar o cavalo aqui em E4, no posto avançado. Dama D5, além de impedir o avanço aqui do peão de D do Quinte. Já fica numa posição bem centralizada. O Quinte resolve voltar a dama para D2. A partida segue com G5, avançando os peões agora na ala do rei iraniano. Cavalo D1, vem para uma manobra bem interessante Renato Quintiliano nesse momento da partida. E aí aqui fica claro por que ele fez dama D2. Ele quer colocar o cavalo lá em C3. É o que ele vai fazer. Tabatabai tira o rei para F8. O cavalo chega em C3, que era a ideia do Quinte, com um tempo sobre a dama. A dama volta para D6. Dama E3, melhorando a posição da dama, o Quinte. Partida muito técnica, muito difícil. Ganhar de um jogador tão forte quanto o Tabata é complicadíssimo. Mas o Quinte vai mostrar uma técnica e um ataque fulminante daqui a pouco. H6, solidificando sua estrutura de peões aqui no flanco rei. Olha que jogada interessante do Quinte. Ele faz D5, praticamente sacrificando o peão de D. Pois o Tabatabai podia
tomar aqui de bispo. O brasileiro poderia tomar o bispo aqui de cavalo. O iraniano teria que retomar. E aí já ia cair mais um peãozinho de B6. E o Quinte ia continuar com um ataque aqui. Mirando o peão de F, mirando o peão de A. De raio-x mirando o peão de H também. E com um peãozinho de vantagem. Talvez Renato Quintiliano ganharia essa partida aqui com uma técnica aí facilmente. Então o iraniano não quis entrar nessa variante, não quis tomar esse peão de D. O iraniano simplesmente avança o peão para F5, continua expandindo aqui os peões na ala do rei. Renato Quintiliano não tá nem aí, permite o lance F4, apenas traz o rei para a segunda de novo, rei F2 melhorando a posição do rei. Vem na mesma ideia o iraniano com o rei G7. Já leva um cheque com dama D4. Esse peão está muito bem protegido. Iraniano volta, portanto, o rei lá para F8. Tá rolando um cheque lá, mas não sei se seria a melhor hora para dar esse cheque. Tá tudo defendido esse peão. Seria cheque só por dar cheque. Renato Quintiliano sai com uma jogada bem melhor. Faz B4. Protegido pela dama. Essa casa de B4 ele já aproveita para mandar B4. O iraniano tira o rei para G8. Acho que tira o rei da possibilidade do Quinte trocar as damas aqui na hora certa com cheque. Alguma coisa assim. Ele pensou, já previne a invasão da dama por aqui. Renato Quintiliano segue com o cavalo A4, atacando o peão de B6. Manobrando o cavalo muito bem nessa partida o Quinte. Nessa partida o cavalo do Quinte foi superior ao bispo de Casa Branca do iraniano. O iraniano resolve tomar, faz A por B4. O Quinte retoma fazendo A por B4 também. O peão está protegido pela dama. Avança o peão de B, faz B5. O iraniano volta o cavalo para C3, um lance bem legal aqui do Quinte. Além de atacar o peão de B, defende seu peão de D. Agora seu peão de D está muito bem defendido, não está podendo tomar no momento iraniano. O iraniano resolve manobrar o bispo para defender o seu peão de B5. Volta o bispo para E8. O Quinte avança o peão de G3. Na calma, o Quinte vai evoluindo, melhorando a posição no tabuleiro. Ele tem um peãozinho a mais que pode ser decisivo. De novo, mexe o bispo para D7. Vai deixar o bispo defendendo os dois peões aqui que estão na Casa Branca, o iraniano. Manobra o cavalo para E2. Rei F7, vem trazendo o rei para a partida. F4, aqui fica claro por que o Quinte trouxe o cavalo para E2. Ele queria apoiar o avanço aqui do F4 na hora certa e é o que ele faz. Manda F4. Tira a dama para A6, o iraniano. Acho que querendo invadir aqui pela casa de A2. Pela casa de A3 para ficar de olho nesse peão. Aqui tem um contra um, estão bloqueados, mas se cai um desses peões aqui de alguma cor, o outro se torna um peão passado muito forte. O Quinte também tem esse peão de D5 muito forte, mas está bloqueado. O Quinte melhora a posição da dama para E5, permite pela primeira vez na partida a invasão da dama preta do Tabatabaei. Ele prefere seguir com dama A7, esse lance vem com cheque. O Quinte tira o rei para F1, volta o rei. A dama invade a casa de A3, que era a ideia do iraniano. Fica de olho aqui num peãozinho aqui, num peãozinho lá que por enquanto está defendido pelo cavalo. Se ocorrerem trocas de peões aqui, o peão de H já pode se tornar um alvo, o peão de H3 também. Põe a sua dama numa posição muito ativa, o iraniano. O Quinte não dá nem bola para isso, vai para um ataque determinante na partida. Ele faz dama D6. Dama D6 é um lance muito bom, muito forte. O Quinte defende o seu peão de B4. Ataca o bispo de Casa Branca. Ataca o peão de H6.
faz um ataque triplo aqui na posição, ameaçando muitas coisas. Tabatabai tem que se defender. Ele volta o rei para E8. O Quinte vem para uma sequência de cheques. Agora com a dama, eu imagino que ele fez isso para ganhar tempo no relógio. Rei D8 fugindo do cheque. Dama B6 é cheque novamente. Volta o rei para E8. Dama B8 é cheque novamente. O rei vai para F7 e o Quinte volta a dama para D6. Então eu imagino que o Quinte deu esses 3 cheques de dama aí para ganhar tempo de acréscimo. Volta sua dama para uma posição muito importante, defendendo o peãozinho de B e atacando todo mundo novamente. Novamente Tabatabai tem que se defender. Ele volta o rei para E8. O Quinte avança o rei para F2. Tira a possibilidade de cheques dessa dama aqui na fileira do fundo. Já protege um pouco melhor para esconder o seu rei. Já leva G4. O iraniano segue avançando os peões aqui na ala do rei. O Quinte faz H por G4, toma esse peão. Retoma fazendo F por G4 o iraniano. A dama vem para G6. Novamente com cheque. Rei D8, escondendo o rei atrás do bispo iraniano. Dama F6 é cheque de novo. O rei volta para E8. Parece que vai repetir. Tá começando a repetir aqui a posição. E aí o Quinte não quer repetir e vai pro tudo ou nada aqui para um ataque fortíssimo. Ele avança o peão de D, ele faz D6 no momento certo. Por que D6 agora é tão forte? Ele já ameaça mate 1 aqui com dama E7. Esse peão apoiaria a dama aqui nessa casa. E aí seria fatality. Nessa hora fica difícil realmente aqui pro iraniano jogar. Pode tomar esse peão que leva mate. O iraniano vai para uma linha de esperneio aqui. Então ele faz dama F3. Cheque é cheque, tem que mover o rei. O rei vai para trás do cavalo para a casa de E1. Esse rei vai começar manobras de rodeio em torno desse cavalo para se defender de cheques, pois o iraniano tem a intenção aqui de dar cheque perpétuo e buscar um empate, já que ele está tomando mate em 1 aqui, está difícil defender. Então ele manda a dama para H1, cheque é cheque, o rei foge para D2, dama D5, cheque é cheque, ele quer ficar dando cheque com a dama preta dele para sempre. Nessa hora o quintiliano volta a dama para D4, defendendo todos os seus peões, abrindo a proposta de troca das damas. Um peãozinho a mais, uma posição mais ativa no tabuleiro, com um cavalo superior ao bispo, que está escravo aqui na defesa de pontos e de peões importantes. Quintiliano ganharia essa partida. O iraniano sabe disso, então ele tenta continuar na mesma tática de cheques perpétuos. Dama A2, o rei vai para E3, escondendo o rei. Bispo E6, coloca o bispo na frente aqui dessa possível invasão da dama. Ainda tinha aquele risco com o bispo aqui de levar mate em 2 aqui, ou ter que sair correndo com o rei, por exemplo, com dama aqui. Teria mate aqui, acho que provavelmente teria mate aqui para o Quinte. Então o iraniano achou uma defesa ativa aqui bem interessante. Ele traz o bispo para E6, entrando na frente do rei, para essa dama não vir com templos com cheque. Só tem essa invasão agora com cheque a dama, não estou vendo outra. O brasileiro faz uma jogada muito forte. Renato Quintiliano traz o cavalo para C3. Continua manobrando o cavalo como ninguém. O cavalo vem atacando a dama de A2. O cavalo está mirando o peãozinho de B5. O cavalo está ameaçando subir para o ataque. Esse cavalo aí está bem forte e está atacando a dama. Iraniano, portanto, tira a dama para G2. Uma colocação aqui, uma posição bem interessante da dama. Já ameaça o peão de G3 com cheque. E aí viria 2 peões aqui das pretas contra apenas 2 peões passados aqui das pretas apoiado pela dama.
pelo bispo. Eu já estaria com medo. Provavelmente eu viria defender esse peão, mas não está tão fácil vir defender esse peão agora. Teria que talvez voltar o cavalo, alguma coisa assim. Mas Renato Quintiliano não pensa que nem eu que sou capivara. Ele vai para um ataque fulminante para cima do iraniano. Ele começa com dama H8. Dama H8 é cheque. O rei foge para D7. Renato Quintiliano tem um plano diabólico aqui para ganhar uma peça do iraniano. E ele segue com dama G7, cheque de novo, sacrificando seu peão passado de D6. O iraniano aproveita para tomar esse peão, faz rei por D6. O Quinte segue com a ideia dele, que era tomar de cavalo, cavalo por B5 esse peão, e com cheque, ganhando mais um tempo. O iraniano comete uma imprecisão, manda o rei para C6 no momento, e já leva mais uma pedrada. Cavalo D4 é cheque, e tá tocando o bispo, parece que vai perder uma peça. Perdeu uma peça que o iraniano de maneira forçada, não adianta trazer o rei. Aqui não pode, a dama controla. Se trazer o rei para cá ou para cá, para tentar manter a defesa do bispo, por exemplo, para cá, já leva essa, já leva a dama E5, e aí só teria duas casas de fuga que não importa qual você fugisse aqui, ia cair o bispo de qualquer jeito. Não adianta vir defender esse bispo. Se fugir para cá, cai na mesma variante. Aqui já seria cheque. Acho que a única casa que o rei tem para fugir seria essa. E aí cairia o bispo com cheque novamente. Perdeu uma peça o iraniano nesse sacrifício de peão maravilhoso. O sacrifício do peão de D6 do Quinte. Muito legal. O iraniano fez as variantes, viu que não adianta vir defender o bispo. Foge com o rei para B6. Renato Quintiliano toma esse bispo de cavalo. Cavalo por E6, ganhando uma peça. Agora ele já tem 4 pontos de vantagem, um peão e uma peça. O iraniano tenta espernear, vem para a ideia dele para o ataque aqui no fundo, tomando o peão de G3 com cheque. Quintiliano sobe o rei para E4. Dama E1, dama E1 vem com cheque. Renato Quintiliano de novo escondendo seu rei lá em F5. Avança o peão de G. Única chance aqui do iraniano é talvez promover um desses dois peões passados. Só que Renato Quintiliano, muito inspirado nesse dia, não dá tempo para ele fazer isso. Renato Quintiliano segue no seu ataque com dama C7. É cheque. O rei vai para A6. Olha o lance do Quinte. O que você jogaria numa posição dessa? Continuaria dando cheques aqui com essa dama. Ou por aqui, ou por aqui. Traria o cavalo no momento para dar cheque também, para ir encurralando. E a posição está perdida para o iraniano. Mas o quintiliano, marvado, sacrifica mais um peão. Faz B5, esse lance vem com cheque, tem que defender. O iraniano toma esse peão. Agora o rei está pelado, não tem nada para ele se esconder. A dama e o cavalo tá vindo para cima desse rei, totalmente exposto. Não vai ter tempo de promover os seus peões do Tabata. Ele ainda toma na cabeça esse cavalo D4 do Quinte. E aí cavalo e dama aqui juntando para atacar esse rei. Tem mate em 4 aqui. Tem mais de 69 pontos de vantagem posicional para o quintiliano. Não vai ter como esconder esse rei. Esse rei vai tomar cheque aí, até tomar cheque mate com uma combinação de cavalo e dama que com certeza o quintiliano faria de uma maneira espetacular e ia dar mate nesse rei. Não tem como segurar. Sabendo de tudo isso, o iraniano nessa posição, depois do cavalo D4, abandonou a partida. Que vitória do Quinte! Conseguindo, através de sacrifício de peões, ganhar uma peça e um ataque poderoso para cima do rei do iraniano. Partidaça aqui de Renato Quintiliano. Vamos dar uma olhada na precisão aí, na revisão da partida. Renato Quintiliano fez 88,7 de precisão, enquanto o Tabatabaei fez 83,8. Jogou muito bem essa partida o Quinte, principalmente no final.
sacrifícios de peões maravilhosos para ataques maravilhosos. Se você gostou, dá um like aí pra gente no vídeo, se inscreve no canal e fiquem todos com Deus, tá? Um grande abraço, até a próxima partida. Valeu!